Na medicina chinesa, então, considera o homem como integrante das forças naturais. Então, como eu comentei com vocês, forças naturais não é nada, forças, superpoderes. Não, não é nada disso. Mas é forças naturais no sentido de pertencer à natureza também. Então, nós também somos integrantes da natureza. Assim como os animaizinhos, as plantinhas e tudo mais. Então, por isso, relaciona esses 5 elementos da natureza com as 5 emoções, que eu já vou falar para vocês, sobre as 5 emoções de cada elemento, e 5 órgãos do corpo humano. Opa! Gente, eu vou corrigir aqui ao vivo. Faltou um azinho aqui. Pronto. Nossa, deixa eu corrigir aqui. Pronto, consequências. Ser professor é assim, tá? Às vezes a gente, meu Deus, eu errei ali, faltou um. A gente digita correndo, depois a gente vai ver o slide e sempre tem alguma coisinha para arrumar, mas tá aí. Bom, então assim, como eu comentei com vocês, a gente tem na natureza, né, os 5 elementos, como eu comentei, o ciclo de dominância e tudo mais. Aí, assim, para os chineses, na medicina chinesa, cada um desses elementos da natureza também está presente no nosso organismo. Olha que fantástico. E quando a gente tem algum esses elementos em desequilíbrio no nosso corpo, a gente acaba tendo consequências, né? Que surgem as doenças relacionadas a cada um dos sistemas. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Só para vocês entenderem. Então, assim, vamos começar com o elemento terra. Quando a gente pensa em terra, o que que a gente imagina? O pisar na terra, por exemplo, comer. Nós precisamos de terra na nossa vida. Nós precisamos do elemento terra no nosso corpo. Da onde que a gente retira os alimentos, né? Os alimentos naturais, os alimentos que mais são essenciais para nós. Da terra, né? Então, plantas, a gente planta as frutas, as verduras, os legumes, são todos elementos vindos da terra, terrenos. Então, por isso que nós também precisamos do elemento terra na nossa vida. A gente não fica sem o elemento terra, tá? Então, e simbolicamente, né, quando eu falo da filosofia chinesa, o que que o elemento terra representa? Prover alimentos aos outros, como eu comentei, né? Preocupação com os outros, a ligação de dependência com os filhos, aí envolve também questões emocionais. Uma coisa que é interessante é que, por exemplo, dentro da medicina chinesa, é, é, a gente avalia não só as alterações físicas, mas o que que essas alterações físicas também podem estar ligadas com as alterações emocionais. Por isso que é muito comum e é muito bacana que a gente observa que quando existem psicólogos, né, que fazem essa especialização também em acupuntura sistêmica, diferente de nós que somos mais, eu digo eu como fisioterapeuta, como formada em enfermagem também, nós que somos mais dessa área, a gente é muito exato, né? Então, por exemplo, na fisioterapia, eu sei que meu ponto de dor vai ser aqui, o ponto de dor do meu paciente é aquele, eu vou estimular aquele ponto, ou vou sedar aquele ponto. E já os psicólogos, eu acho muito interessante, porque para eles, o ponto de vista da medicina chinesa é uma forma deles conseguirem trabalhar a acupuntura dentro da finalidade deles, que é mais a parte terapêutica, a mais a parte da saúde mental mesmo. Então, falando sobre isso, para vocês entenderem que na medicina chinesa é muito complexo. A gente não vai avaliar só a parte física, a gente vai avaliar a parte mental, partindo dessa filosofia da medicina chinesa. Então, dentro da filosofia da medicina chinesa, o elemento terra, além de significar os alimentos que a gente precisa que vêm da terra, né? Também significa essa coisa do acolhimento, do lado maternal. Quando fala terra, é uma coisa mais terrena, uma coisa mais acolhedora, uma coisa mais de fertilidade também, né? Então, para os chineses, o elemento terra também tem essa simbologia de família, de apego, de filhos, né, e tudo mais. Então, para a medicina chinesa, cada um de nós tem um elemento desses 5 elementos que vai estar um pouquinho mais desequilibrado. Então, as pessoas que têm o elemento terra mais forte, e não tem nada a ver com signo, tá, gente? Não é touro, virgem, não, não tem nada a ver com signo. É elemento terra no sentido de ah, emocionalmente são pessoas mais terrenas, né? Sabe aquela pessoa que diz, ele é muito pé no chão, mais ou menos assim. Então, seria o lado emocional
terra, né? Então, o lado emocionalmente terra, pela medicina chinesa, aquela pessoa muito terrena, muito que gosta das pessoas por perto, que quer todo mundo em volta, mas às vezes tem medo de arriscar o que é novo, que ela é muito pé no chão, né? É isso aí, tá? Então, aí envolve a parte emocional e também a visão, né, dentro do comportamento, com a simbologia de cada um desses elementos. Então, pessoas que têm essa elemento terra em excesso, então eles também têm preocupação, um sentimento de cuidado, podem desviar a atenção de si mesmo para cuidar dos outros. Então são pessoas muito acolhedoras, né? Muito acolhedoras e apegadas à família, né? Como simboliza o símbolo do elemento terra. Comportamento introvertido, reservado, detalhista, organizado, passivo e pensativo. Então, dentro dos comportamentos, né, seriam pessoas que apresentam um comportamento mais introspectivo, só que também são pessoas muito calculistas, né? Então, são pessoas que, por serem pé no chão, né, então elas precisam estar sempre no controle, no sentido de o que tem que fazer hoje, então são mais metódicas, né? São pessoas mais metódicas. E o que acontece? Lembra que eu falei para vocês também sobre o sistema sensorial? Então, ele também está aí, né? Entra na medicina chinesa também. Pessoas que têm muita preocupação, pensamento excessivo, automaticamente, e isso a medicina ocidental já reconhece, pessoas que precisam utilizar muito a mente, pensamento constante, né? Para resolver coisas, né, de uma forma muito prática, elas têm uma vontade, quando o pensamento está muito acelerado, de comer um doce. Então, é muito comum, por exemplo, em cursos de vestibular e tal, os professores sempre colocar a balinha, um chocolatinho para estimular o aluno a estudar. Né? Então, por que que quando a gente precisa estudar, estudar, pensar, 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 um docinho ajuda? Então, porque ele sacia esse sentimento de preocupação, isso já é comprovado, né? Então, pessoas que são mais elemento terra são pessoas que pensam muito, mas muitas vezes, quando elas estão com esse elemento terra em desequilíbrio, elas não conseguem realizar os seus trabalhos, porque elas pensam demais e não fazem. E esse pensar demais, ele só é aliviado, acalmado com um doce, né? Então, o sabor doce, então, é associado pela medicina chinesa com pessoas que apresentem esse comportamento mais elemento terra, né? Então, são pessoas muito preocupadas, pessoas muito pensativas. E o órgão e víscera que acaba sendo afetado é o estômago, baço e pâncreas, né? Então, lembrando que quando a gente fala de excesso de consumo de doces, né? Então, a gente está falando também do aumento que vai ter que gerar de produção de insulina, né? Então, para tentar compensar esse gasto energético. Então, por isso que os órgãos que acabam trabalhando de forma mais excessiva em pessoas que geram esse sentimento de preocupação e tudo mais, é o estômago, baço e pâncreas também, tá? Aí existem as pessoas que são mais, que têm mais no seu organismo o elemento metal. Então, o elemento metal, o que ele simboliza dentro da medicina, da filosofia chinesa? Alquimia, remete às áreas mais escuras da psique, ou seja, as áreas mais escuras do comportamento, das emoções, né? Lembrando que o pulmão, na medicina chinesa, no caso, é o órgão que vai estar comandando o elemento metal. Então, assim como a gente viu ali agora, né? O elemento terra, os órgãos que vão comandar o elemento terra, ó, estômago, baço e pâncreas, tá? Então, cada órgão, ele vai ter um sentimento correspondente, um sabor correspondente e um órgão, certo? Então, o elemento terra, sentimento, preocupação, sabor doce, órgão e víscera, né, que são representados, estômago, baço e pâncreas. Já o elemento metal, então, o pulmão é um dos principais órgãos representados e o pulmão, pela medicina tradicional chinesa, ele regula os poros da pele, abertura e fechamento dos poros em situações de frio e umidade, o que não é diferente da nossa medicina também, né? Tanto que no inverno a gente vê que o nosso pulmão
ele acaba tendo que trabalhar muito mais também, né? Por causa dessa regulação em relação à temperatura interna e externa. E por isso também que pessoas que têm bronquite, asma, rinite, elas sofrem pra caramba quando tem alteração de temperatura. Principalmente quando tem muita primavera, que tem muito calor, tempo muito seco, e também com muitos, enfim, que tem muita, como é que eu posso explicar? Alteração na parte de umidade, né? Então, quando tem pouca umidade na temperatura, prejudica pessoas que têm alteração do elemento metal, ou seja, pessoas que sofrem, pela medicina ocidental, de problemas respiratórios, né? Como bronquite, asma, rinite, etc. Sinusite. Então, pela medicina chinesa, pessoas que sofrem com essas patologias do sistema respiratório são pessoas que têm alteração desse elemento metal. E o elemento metal, qual que é o sentimento que é prevalente nesse elemento, né? Tristeza. Então, geralmente são pessoas que sofrem, né, depressão, e acabam também apresentando problemas respiratórios, né? Então, para compensar esse, esse, essa sensação interna de não umidade, né? Porque a pessoa acaba tendo alteração da umidade, alveolar e tudo mais, né, no sistema respiratório. Para compensar isso, pessoas que têm essa alteração do elemento metal costumam gostar mais de sabor picante, porque o sabor picante, ele preenche aquele vazio da tristeza. Então, é muito comum, né? Então, pessoas que sentem tristeza, muita tristeza profunda, aquele vazio existencial, gostarem muito de comida picante. Então, também tem relação. E não que toda pessoa que tenha depressão vai apresentar problema respiratório, mas pessoas que apresentam problema respiratório, geralmente são pessoas também que não costumam sair muito de casa, e sim, pode ser que desenvolva sentimentos como tristeza, não necessariamente depressão, tá? Então, esse é um perfil que os chineses descrevem, né, na medicina, mais comportamental, como eu falei. Então, tem mais a ver com a parte da psicologia do que com a parte mais fisiológica, né? Então, seria mais comportamental, tá? Que são, geralmente, essas teorias, a parte dos elementos que os psicólogos acabam relacionando nos seus atendimentos da acupuntura, que é fantástico também. Então, o órgão é o pulmão e também a víscera, o intestino grosso. E olha que interessante. Isso eu acho fantástico na medicina chinesa. Os chineses, há mais de 5.000 anos, eles já sabiam que o intestino grosso tem ligação direta com depressão. Coisa que hoje em dia, 2024, a gente teve, acho que já faz ano passado, 2023, que eu vi médicos, psiquiatras confirmando isso, que pessoas que não apresentam um funcionamento intestinal são pessoas que têm depressão. A depressão prejudica o funcionamento do intestino, levando a pessoa a ter constipação, a não conseguir ir no banheiro, não conseguir evacuar. Isso é comprovado cientificamente. E dentro da neurologia, eu já vou comentar aqui com vocês, ó, isso aqui, ó. Médico americano relaciona depressão com os intestinos. Ou seja, os chineses não estavam enganados. O intestino humano tem seu próprio sistema nervoso autônomo com uma rede de 100 milhões de neurônios. O médico americano Michael, da Universidade de Columbia, Nova York, recentemente confirmou que o intestino tem seu próprio sistema nervoso autônomo com uma rede de 100 milhões de neurônios que, por sua vez, liberam os neurotransmissores, que são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre as células nervosas. Deste modo, 90% da serotonina
neurotransmissor responsável pela sensação de felicidade e bem-estar, é produzida pelos intestinos. E ele produz também 80% do potencial de imunidade do corpo humano, além de ser de grande produtor do hormônio do crescimento. Ou seja, como pode? Por isso que isso me faz pensar, como que há mais de 5.000 anos os chineses, sem ter esse conhecimento que a gente tem hoje em dia na medicina, já sabiam disso, né? Então, é muito interessante a gente, sim, tentar relacionar a visão do Tao, né, que é a medicina chinesa, e entender que, na verdade, eles só estavam tentando também descrever o que a gente já tem comprovação científica hoje em dia. Mas como eles não tinham esses recursos naquela época, então eles relacionavam com a filosofia. Mas é a mesma coisa, praticamente. Então, é, essa nossa medicina ocidental comprovando o que os chineses já diziam há mais de 5.000 anos atrás. Só que eles diziam de forma filosófica o que a gente hoje em dia já sabe de forma científica. Então, é muito interessante, tá, pessoal? Então, assim, como eu falei, pessoas que têm sensação de tristeza, depressão, pode agravar órgãos como pulmão, né, e intestino grosso. Não significa que toda pessoa que tem bronquite é depressiva. Não, não significa isso. E nem que toda pessoa depressiva vai desenvolver bronquite, né? Mas pode acontecer, e principalmente em relação ao intestino. Intestino grosso, sim, tem ligação total com depressão.